E aí, investidores, tudo bem com vocês? Provavelmente não, né? No vídeo de hoje, a gente vai falar um pouco sobre as oscilações que o Ibovespa vem passando nas últimas semanas com a possibilidade de um novo lockdown, de uma possível segunda onda de pandemia e principalmente como se portar durante uma crise. Quais são os melhores ativos para você investir e como você pode proteger a sua carteira em um cenário que pode ser de muita instabilidade. Então, vamos pro vídeo. No dia 22 de outubro, a gente estava fazendo um churras do 100k, o Ibov bateu 101.917 pontos, só para dar o gostinho e acabar a felicidade do brasileiro. Porque a partir daí o índice começou a apresentar quedas consecutivas e chegando a bater 93.952 pontos no dia 29 de outubro. E muito dessa instabilidade está associado à Europa ter começado a apresentar uma segunda onda de Covid. Alguns países, inclusive, já começaram a adotar o lockdown. Lockdown esse que pode prejudicar toda a economia global novamente. E o mercado precifica esse risco. Ou seja, alguns investidores, com receio do que pode acontecer nos próximos meses, nas próximas semanas, vendem os seus ativos que estão na bolsa e, consequentemente, pela lei da oferta e da procura, os preços caem. E fora a questão das empresas parando seus serviços novamente, da impossibilidade de alguns mercados continuarem gerando renda, entra outro problema, que desde que começou lá o primeiro lockdown, desde que começou a primeira onda de Covid-19, os governos vêm injetando dinheiro constantemente na economia, seja através de auxílios emergenciais, como aqui no Brasil, seja reduzindo a taxa básica de juros, no caso a Selic. Tudo isso para tentar dar uma animada na economia, para tentar reduzir os impactos e auxiliar numa retomada mais rápida, mais assídua. Só que, como diria sua mãe, dinheiro não dá em árvore. Então, mais cedo ou mais tarde, essa conta vai chegar. E aí o problema, se confirmada essa segunda onda de pandemia, será que os governos vão continuar injetando dinheiro incessantemente na economia e aí arrastar o prejuízo mais para frente, o que pode ser ali muito danoso para a economia interna? Por outro lado, se o governo decide cortar todos os auxílios, eu não vou injetar mais dinheiro, acabou. Nesse caso, a economia pode demorar muito mais a se recuperar, vai dar uma estagnada, porque foram justamente esses auxílios dados pelo governo que facilitaram a retomada que a gente vinha tendo, as empresas reabrindo, comércio reabrindo e a economia se movimentando de maneira geral. Então, percebe que não tem exatamente uma alternativa boa, mas de qualquer maneira é preciso estar muito bem preparado para um mercado que pode se tornar muito instável, de muita volatilidade em breve. Como se isso não bastasse, tem outro fator prestes a acontecer que interfere em toda a economia global, que são as eleições nos Estados Unidos, as eleições americanas. E sobre isso, sinceramente, não tem nada que eu ou você possa fazer para mudar essa eleição, para impactar nisso. O que você pode é ter uma carteira bem preparada, com empresas sólidas. Então, por mais que no curto prazo possam ter turbulências, oscilações bruscas ali, no longo prazo, na verdade, não vai ter muito impacto, que é mostrado por esse gráfico que eu vou botar na tela agora, que mostra a performance do S&P 500 durante o governo de presidentes republicanos e presidentes democratas. Então, perceba que ali no longo prazo, independente de quem esteja no poder, as ações, as stocks, na verdade, vão estar sempre subindo. Então, oscilações de curto prazo não deveriam te incomodar. E por falar em Estados Unidos, vamos abordar agora um ponto que é muito importante se você pensa em proteger o seu capital, principalmente durante uma crise, que são os investimentos no exterior. E existem 3 fatores pelos quais você deveria ter investimentos no exterior. Primeiro, que o dólar é uma moeda muito mais estável que o real. Segundo, que é onde estão as melhores e mais seguras empresas do mundo. E terceiro, que historicamente em momentos de crise o dólar tende a se valorizar. Por quê? Porque existe um movimento chamado Flight to Quality. Todo o mundo vai em busca de moedas mais estáveis, ou seja, o dólar. Então essa migração de capital para o dólar
gera uma procura maior e, consequentemente, a moeda tende a se valorizar. Tanto que os investimentos no exterior, investimento nos Estados Unidos, são considerados como um hedge cambial. Porque quando a economia brasileira passa por um momento de instabilidade política ou econômica, os investidores tendem a jogar o seu capital para um local que eles se sintam mais seguros, para os Estados Unidos. E, consequentemente, o preço do dólar sobe. Existe outra maneira de se proteger da crise? De proteger o seu capital? Sim, investindo em bons ativos. Por quê? Porque boas empresas, empresas sólidas, elas sabem como se portar durante uma crise e elas tendem a sobreviver. E em um momento de instabilidade, quando empresas estão fechando, aquelas que conseguem simplesmente sobreviver vão ser muito recompensadas. Por quê? Vamos supor que em sua cidade existem 3 padarias e todo mundo compra pão todo dia. Se durante uma crise 2 padarias fecharem, o povo vai parar de comprar pão? Você vai parar de comprar pão? Você não vai parar de comprar pão. Você vai comprar pão na padaria que sobreviveu. Então o comércio que sobrevive, ele tende a ganhar clientes e a ganhar market share. Outro ponto que você pode tomar como critério de análise para concluir se a empresa vai saber lidar bem com essa possível segunda onda é analisar o comportamento delas durante a primeira onda. Como que elas se comportaram ali em questão de lucro, de crescimento. Então, falando primeiro de fundos imobiliários, os setores que foram mais afetados foram os setores de shoppings, já que os shoppings estavam todos fechados, e de lajes corporativas, já que houve um movimento de migração grande para o home office. Enquanto um setor menos afetado dos fundos imobiliários foi o setor de logística. Falando já das ações das empresas, algumas empresas que apresentaram bons resultados foram a WEG, a Magalu, que teve um crescimento absurdo de lucro nesse período. Nesse ponto, a pandemia surgiu até para acelerar o movimento de e-commerce em todo o Brasil, o que impulsionou os resultados dessa empresa e do setor de varejo de e-commerce de maneira geral. Algumas empresas que mantiveram resultados mais ou menos constantes ali durante o período foram as empresas de energia, que têm como característica justamente essa estabilidade, e por outro lado, empresas que tiveram os lucros bastante afetados foram os bancos, as empresas de shoppings, a Renner e, de maneira geral, todas as empresas que dependem muito das lojas físicas ali foram muito impactadas, e locadoras de veículos, como Movida, Localiza e Unidas. O ponto mais importante é: você está preparado caso venha uma segunda onda de Covid? Você tem uma estratégia bem definida? Porque é nesse momento que as pessoas fazem cagadas e saem falando que bolsa é cassino. Então é importante que você já tenha uma estratégia antes de dar merda, para que quando der merda, se der merda, você não se desespere. Um exercício de sempre tentar imaginar o pior cenário possível e como você vai se portar durante esse cenário é muito interessante. Porque, por exemplo, quando eu investi em fundos imobiliários de shoppings no começo do ano, eu pensei o seguinte: o único jeito de dar ruim para os shoppings era se acontecesse algo que ninguém pudesse mais sair de casa. E no momento isso pareceu bastante improvável. Mas esse negócio chamado Lei de Murphy, que fala que tudo que pode dar errado vai dar errado, e geralmente no pior momento possível. Então esteja preparado para qualquer coisa, que tudo pode acontecer. Tá, mas qual é a minha estratégia? O que eu vou fazer durante a crise? Minha estratégia é seguir uma planilha do Excel, a planilha de rebalanceamento. Eu defino ali um percentual ideal para cada ativo e invisto aquele percentual. Niki que o ativo sobe, eu não compro ele, eu deixo lá quieto. Niki que o ativo cai, eu compro mais para chegar mais perto do percentual ideal. Então é uma estratégia bem simples, mas acaba sendo muito efetiva, porque dessa maneira você escolhe boas empresas e sempre vai estar investindo naquelas cujo preço caia mais. E dessa forma a planilha não deixa você fazer merda. Não siga seu coração, seguir o coração só dá bosta. Lembrando que também é possível investir em reservas de valor como ouro e prata, que tendem a ser mais estáveis ali no longo prazo, como é mostrado nesse gráfico. Mas eu particularmente prefiro ter o meu capital alocado em ativos de verdade, que geram fluxo de caixa, como fundos imobiliários e boas empresas.
Então, pelo vídeo de hoje é isso. Deixa aí nos comentários qual a sua estratégia, o que é que você vai comprar, o que é que você vai vender e se inscreve no canal. Lembrando que a gente está sempre soltando análise de resultados das empresas do terceiro trimestre de 2020. Então, já se inscreve, deixa seu like e até o próximo vídeo.